A nossa reflexão de hoje baseia-se no Salmo 116. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Salmo de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Saliento o versículo 12 deste salmo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Escrito pelo rei Ezequias, este salmo nos traz um retrato bem nítido da vida que levamos. O salmista conta um pouco da sua vida. Ele compartilha a experiência dele. Ele fala da vida dele. Mas esta experiência dele também é tão nossa. Também parece tanto com a gente. Podemos nos encontrar na linguagem deste salmo. E por isso é que nós vamos meditar nele nesta manhã. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A indagação do coração de um homem que foi acudido, que foi objeto da graça e da bondade, da misericórdia de Deus. O salmista, um homem que experimentou o fundo do poço. Um homem que experimentou a ausência de sentido, a ausência de razão por que viver. Chegou ao desespero. Versículo 3, ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. A derrota e a prostração. Versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. A vida do salmista, conforme o seu próprio registro, esteve por um fio. Ele se viu sem valor. Ele se viu num momento de muito aperto, num beco sem saída, em grande tribulação e tristeza, cercado de angústias infernais. Mas
ele disse que invocou o nome do Senhor. Versículo 4: então invoquei o nome do Senhor. Eu disse ao Senhor: ó Senhor, livra a minha alma. Ele teve uma experiência com Deus. E a nossa vida sempre muda quando temos uma experiência com Deus. Então invoquei o nome do Senhor. E o Senhor me salvou. Achava-me prostrado e Ele me salvou. A vida daquele homem mudou. E quem sabe a sua vida também esteja necessitando de uma mudança. E quando Deus mudou a vida do rei Ezequias, quando Deus mudou a vida dele com a sua bondade, este homem tomou algumas decisões. Este homem operou algumas mudanças práticas na sua vida. Na realidade, em toda a sua maneira de viver. Ele viveu um tempo de muito aperto, de muita angústia. Sua vida estava por um fio, mas de repente lembrou-se de invocar ao Senhor e então a vida dele mudou. E pela bondade de Deus, a vida daquele homem foi transformada, foi salva, e então ele tomou algumas decisões. Quando viu o que Deus havia feito por ele, quando ele experimentou a bondade de Deus, quando presenciou o poder de Deus, a presença de Deus em sua vida, ele adotou novas posturas. E então, e foi por isso mesmo que ele indagou: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ezequias sentia-se na obrigação, ou no desejo, ou na alegria de demonstrar gratidão, porque ele havia sido alcançado pelo poder de Deus, pela bondade de Deus, pela presença de Deus que o alcançou, que mudou a sua vida, que mudou a sua história. E então ele fez essa pergunta e tomou algumas decisões. Ele resolveu algumas coisas. E nós queremos compartilhar, enumerar essas decisões do salmista, depois que ele foi visitado, transformado, acudido pela poderosa mão de Deus. Ele estava em aperto e invocou ao Senhor, e Deus se manifestou e mudou a vida dele. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em primeiro lugar, o salmista resolveu andar com Deus. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Se sua vida está em aperto, se você invocar ao Senhor e Ele lhe visitar, e lhe salvar e mudar sua sorte, então você também pode agir como Ezequias. Um novo propósito: andar com Deus. Talvez você já tenha andado, ou ainda esteja andando com os homens. Pode ser que você esteja andando no mundo. Pode ser que você esteja andando nos prazeres. Pode ser que você esteja andando com pessoas erradas. Mas agora está na hora de você andar com Deus. Agora está na hora de você viver para Deus. Esta foi uma decisão
do rei Ezequias, depois que Deus lhe havia acudido. Talvez você já tenha andado imerso no pecado. Talvez você até ainda esteja na roda de escarnecedores, andando com escarnecedores, andando com gente desocupada. Quem sabe você pode até estar andando no erro, uma vida criminosa, uma vida atrapalhada. Agora está na hora de você andar com Deus. Agora está na hora de você tomar uma decisão e viver para Deus. Se já viveu até hoje para o mundo, para os prazeres, para o pecado, para o erro, para uma vida errada, agora o Espírito Santo convida você a andar com Deus. Essa foi a primeira atitude daquele homem que foi objeto da misericórdia divina. Ele resolveu andar com Deus. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. A segunda decisão que o salmista tomou foi: ele resolveu cumprir os seus votos, os votos que ele havia feito ao Senhor. Cumprirei os meus votos. Ele enfatiza este novo propósito duas vezes, versículo 14 e versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Quando você estava no aperto, você fez tantos propósitos com Deus. Você fez tantos votos, tantas promessas. Prometeu na hora da aflição, esqueceu quando a tempestade passou. Isso tem sido tão comum, isso tem sido tão natural. Mas hoje você está ouvindo esta palavra para entender que está na hora de cumprir os seus votos. Que Deus está lhe esperando. Ainda há tempo. Foi uma resolução do salmista. Quando ele foi objeto, quando ele foi alvo da misericórdia divina, ele então decidiu: não, rapaz, espera aí, eu preciso me ajeitar. Eu preciso andar com Deus, viver para Deus agora. Já vivi muito para mim mesmo, já vivi muito no pecado, já andei muito com os homens, agora eu quero andar com Deus. E os propósitos, as minhas boas intenções, as minhas promessas, os meus votos que eu fiz ao Senhor, eu vou cumpri-los, todos eu vou cumpri-los. Quem sabe você traz no coração um pesar e um sentimento, fez um voto a Deus e nunca o cumpriu. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Está na hora de levar a efeito os seus propósitos para com Deus. Aquilo que você votou na hora da aflição e que esqueceu quando a tempestade passou, quando a vitória veio, quando a solução chegou, quando a misericórdia lhe alcançou. Está na hora de você colocar na pauta do dia e rever os seus propósitos para com Deus. A terceira decisão que o salmista tomou, respondendo à indagação do seu coração, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, por todos os seus benefícios para comigo. A terceira decisão foi a decisão de oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele resolveu andar com Deus, ele resolveu cumprir os propósitos dele com Deus, e ele resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, ele estava tão grato,
quando ele diz sacrifício de ações de graças, ele era tão grato a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele, que qualquer esforço que ele fizesse, qualquer sacrifício que ele fizesse para agora agradar a Deus, seria apenas um gesto de gratidão. Qualquer preço que ele pagasse para honrar a Deus, seria apenas ação de graças. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Ele resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. E em palavras simples, de maneira prática, como isso pode ser aplicado à nossa vida, o que é sacrifício? Comumente, essa palavra pode ser aplicada a alguma forma de esforço. E nós precisamos nos esforçar para agradar a Deus. Nós precisamos aprender a dar a Deus algo que signifique para nós, do nosso tempo, do nosso amor, dos nossos bens, dos nossos talentos. Oferecer sacrifícios de ações de graças significa se esforçar de tal maneira e oferecer a Deus o seu melhor, ainda que seja debaixo de algum custo. E isso não pela força da obrigação, mas pelo impulso da gratidão. Sacrifício de ações de graça, não. O que Deus fez por mim foi muito grande. Ele merece o meu amor. Ele merece o meu esforço. Eu vou me esforçar. Eu vou oferecer ao meu Deus algo significativo. Eu não vou dar ao meu Deus a sobra do meu tempo. Eu não vou dar ao meu Deus a sobra do meu amor, a sobra dos meus bens, a sobra dos meus talentos. Nós não devemos deixar Deus em segundo plano nunca na nossa vida. Se honrarmos ao Senhor, Ele também nos honrará. Não faça nada para Deus desleixadamente. Não faça nada para Deus relaxadamente. Não faça nada para Deus de qualquer jeito. Não dedique a Deus sobra alguma de nada do que você tem, e faz. Isso é sacrifício de ação de graças. Aquele homem, ele estava no fundo do poço. Aquele homem estava arrasado, arruinado, com sentença de morte. Aquele homem a sua vida estava por um fio. E de repente, ele resolveu invocar o Senhor. Ele resolveu pedir o socorro de Deus. E Deus lhe acudiu. E esse socorro que Deus lhe enviou foi tão tremendo que ele disse assim: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele disse agora à sua alma: volta minha alma para o seu lugar de paz, porque o meu Deus me alcançou, o meu Deus me perdoou, o meu Deus me tirou do lamaçal, o meu Deus me tirou desses laços de morte, dessas angústias de inferno que me cercaram, que se apoderaram de mim. E então, tomando algumas decisões, uma delas foi, Ezequias resolveu oferecer ao Senhor sacrifícios. Sabe, amados irmãos, isso é honrar a Deus. Isso é honrar a Deus. E Deus vai se agradar de você, se você honrá-lo dessa maneira. É incrível como é tão cultural. Somos um povo e uma geração que só aprendeu a dar sobras, só aprendeu a dar esmolas, só aprendeu a dar restos. Somos uma geração que aprendeu a dar apenas coisas sem valor, sem preço, sem significado. Só nos disponibilizamos a dar aquilo que não nos custa nada. Se eu tiver tempo eu apareço, se eu tiver tempo eu faço. Costumamos oferecer apenas o descartável, o que não nos vai fazer falta. Quando o salmista descobriu
a preciosidade da presença de Deus na vida dele, então ele passou a honrar ao Senhor. E ele resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, se relacionar com Deus de uma maneira comprometida. Ele resolveu pagar o preço. Eu não vou agir com Deus de maneira relaxada, displicente, negligente. Não vou agir com Deus de qualquer maneira. Não vou oferecer a Deus meia sola. Não vou ser um biscateiro com Deus. Eu vou oferecer o melhor de mim ao Senhor. Eu vou me esforçar. E se eu precisar, se for necessário pagar um preço para isso, eu pagarei o preço. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Talvez você ainda não tenha experimentado a alegria dessa disciplina de se esforçar para agradar a Deus, de pagar um preço. Sacrifício é preço. Sacrifício é abrir mão. Sacrifício é entrega. Sacrifício é abertura. É quando eu abro mão de algo que vale para mim, de algo que tem preço para mim. Foi esta a atitude daquele homem quando ele descobriu a preciosidade da presença de Deus na vida dele. Ele aprendeu a honrar a Deus. Ele aprendeu a honrar a Deus. Também, meus amados irmãos, respondendo à indagação do seu coração, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ainda há uma quarta decisão de Ezequias. Ele resolveu ainda tomar uma quarta decisão. Ele resolveu confirmar publicamente a sua aliança com Deus. Versículos 14 e versículo 18 repetem categoricamente essa decisão do rei Ezequias. Na realidade, os versículos 14 e 18 são repetidos, né? Ele repete a mesma expressão em ambos os versículos, e ele fala de duas decisões: cumprirei os meus votos ao Senhor, ou seja, ele resolveu honrar a Deus, ele resolveu cumprir as promessas que ele tinha feito ao Senhor. E em seguida o texto diz: na presença de todo o seu povo. Ezequias resolveu confirmar publicamente sua aliança com Deus. Ele não queria ser um agente secreto. Ele fazia questão de que todos soubessem que ele agora tinha uma nova vida, que ele agora estava andando com Deus, que ele estava cumprindo os propósitos dele com Deus e que ele estava honrando a Deus na presença de todo o seu povo. Ele assumiu sua nova vida com Deus. Ele, reconhecendo que Deus mudou a vida dele, ele não podia negar isso. Deus mudou a minha vida e isso eu não posso negar. Hoje eu sou dele, sim. Hoje eu vivo para ele, sim. Hoje eu sou cristão, sim. É assumir a Deus na nossa vida, autenticar o nosso testemunho. Passamos tantos momentos difíceis, enfrentamos tantos laços, tantas angústias e tantas tristezas. Com toda certeza, se invocarmos ao Senhor, Ele vai nos acudir e teremos uma experiência com Deus. E dessa experiência resultará uma significativa mudança. E essa mudança será verificada através de novas decisões. O rei Ezequias, ele resolveu andar com Deus. Ele resolveu cumprir os votos dele para com Deus. Ele resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele resolveu se esforçar para agradar e para honrar a Deus. E ele resolveu confirmar publicamente a sua aliança com Deus, a sua nova vida, o seu compromisso. Ele autenticou o seu testemunho. Ele fazia questão de que
todos soubessem que a vida dele tinha sido salva, alcançada, socorrida por Deus, e ele era agora um exemplo de inspiração para tantos quantos estivessem em necessidade. Como está a nossa vida hoje? Temos tido sim tantos livramentos. Olhando para trás, amados irmãos e irmãs, quanto da misericórdia de Deus nós usufruímos em nossa jornada. Quantos livramentos. Quantas vezes Deus nos socorreu no meio de tantas tempestades. E de fato, nós, na hora da aflição, nós prometemos tantas coisas, nós fazemos tantos votos, tantos propósitos. E quando a vitória vem, e quando a tempestade passa, tudo fica no esquecimento. Está na hora de você cumprir os seus propósitos para com Deus. Você que conhece a palavra de Deus, você que tem no seu coração a lei do Senhor, mas está andando no mundo, está andando no pecado, está andando no erro, está andando com gente errada, está andando com escarnecedores, está andando longe de Deus. Está na hora de você voltar, está na hora de você andar com Deus, está na hora de resolver, decidir resolutamente, convictamente. Não há mais tempo a perder. É hora de andar com Deus. E você, que já pagou tantas vezes preços tão altos pelos prazeres, e até para levar a cabo os seus instintos e pecados, está na hora agora de você oferecer ao Senhor sacrifício de ações de graças. Por tudo que Deus é para você e por tudo que Deus fez e faz pela sua vida e ainda fará. Você que nunca mediu esforço para atender aos prazeres e atender aos seus interesses, está na hora agora de você também pensar em dedicar um esforço real, legítimo, para agradar a Deus, para honrar a Deus, com seu tempo, com seus bens, com seus talentos, com sua experiência. Esforçar-se para agradar a Deus. E está na hora também de sair do anonimato. Está na hora também de assumir a sua nova vida com Deus. Está na hora de autenticar o seu testemunho. Está na hora de anunciar o que Deus fez na sua vida. Não fique escondido, compartilhe. O salmista disse: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele resolveu tornar pública a sua experiência. Ele resolveu ser uma testemunha. Ele resolveu proclamar a graça. Ele resolveu proclamar a bondade de Deus. Se você tem sido alvo, objeto do amor, da graça, do cuidado, da misericórdia, do perdão, dos livramentos de Deus, publique isso. Resolva assumir a sua aliança com Deus publicamente. Não tenha vergonha de proclamar sua identidade de cristão. Se você é de Deus, então é necessário que você declare isso ao mundo, na presença de todo o seu povo. Essa foi a atitude do rei Ezequias quando ele experimentou a misericórdia de Deus, que ele acudiu e lhe tirou do poço, lhe tirou do laço de morte, das angústias e das tribulações pelas quais ele havia passado. Que a mão do Senhor nos ajude a tomar decisões, a resolver algumas coisas importantes, como expressão de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Indague isso no seu coração
e tome essas decisões. E proclame a graça de Deus na sua vida. E viva essa mudança, essa vida nova que Deus lhe deu por sua infinita misericórdia. Que Deus nos abençoe.